Ontem essa igreja saiu do conforto dessas quatro paredes e nós fomos lá literalmente para pisar serpentes, escorpiões, para entrar no território do inimigo. Ontem, quando eu subi lá para pregar, eu estava lá em cima e Deus colocou tanto amor no meu coração, porque alguns de nós aqui, nem todos, mas alguns de nós aqui já investimos muitos dias pulando carnaval, brincando carnaval. E eu vou falar uma coisa para você: ninguém vai lá por mal. Às vezes o pai leva a família, filhos, e muitos de nós, alguns anos atrás, nós estávamos lá. Quantos carnavais eu investi pulando, brincando, e para nós aquilo era diversão. Então ninguém está ali dizendo: não, eu vou lá para fazer um mal, eu vou lá para destruir minha família, eu vou lá para trair minha esposa, ou eu vou para levar minha filha e meu filho para... Não. A Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento. E quando eu subi lá em cima, até falei para o Diego, Deus me disse assim: não libere nenhuma palavra de afronta, não libere nenhuma palavra que venha machucar ou que venha ferir essas pessoas, mas libere uma semente de vida, de esperança, de salvação. Porque, irmãos, não adianta você olhar para as pessoas e dizer: ó, você está pulando carnaval, você vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque pula carnaval. Ninguém vai para o inferno porque está se embriagando. A pessoa vai para o inferno porque só tem um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus. A pessoa, ela vai para o inferno não é porque ela tem um vício, não é porque ela está pulando carnaval, é porque ela não tem Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna. E quando você recebe Jesus, a gente não precisa mais daquele vinho lá fora, porque nós já bebemos do Espírito Santo de Deus. Quando você experimenta do vinho novo, a gente não precisa mais do vinho velho, né? Então a nossa alegria, o nosso contentamento passa a ser outro. Então a atitude dessa igreja de ir lá realmente foi assim, maravilhoso. Maravilhoso. Vocês estão Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Que Deus continue com essa porta aberta para a gente poder avançar nisso. Hoje eu tive um dia muito especial. Fazia muito tempo, mais anos, que eu não dava uma pescada. E o Euto e o Zé Henrique me levaram para pescar. E só a minha presença naquele barco foi assim fundamental para a pescaria ser bem sucedida, né? Que a gente dá o comando assim: lança em tal lugar, né? A gente é profético. E foi tão gostoso, a gente se divertiu tanto, foi realmente surreal. Irmãos, a gente vem de uma pegada. Eu e a Leia, nós temos vivido os momentos com Deus, com o Espírito Santo, que em todos esses meus anos eu já sirvo o Senhor Jesus assim, com uma experiência com o Espírito Santo há mais de 25 anos. Mas nesses últimos tempos, eu e a minha esposa, a nossa casa, nós temos tido uma visitação diferente. Nós passamos essa semana passada 3 dias. Deus me disse nas férias que era para nós todos os meses começarmos, pelo menos uma vez por mês, fazermos 3 dias de jejum e de oração, separando 3 dias no mês só para Ele, para ouvir a voz dEle. E tem sido realmente um tempo assim, deixa eu usar essa palavra, que essa palavra é da minha esposa, tem sido um tempo de desconstrução. Sabe, o nosso sentimento é que Deus pega uma marreta e Ele começa a derrubar paredes que a gente vai erguendo no decorrer da nossa caminhada. A gente vai edificando algumas coisas, e de verdade, irmãos, existem algumas coisas que nós construímos na nossa vida, que fomos nós que construímos, não foi Deus que construiu. Existem coisas que a gente constrói no casamento, na nossa vida, na nossa caminhada
espiritual, na nossa caminhada profissional, a gente vai construindo coisas, e isso são construções, são bases, são fundamentos que nós fazemos, mas que não está no coração de Deus, e muitas dessas construções nem é a vontade de Deus, mas Deus permite isso porque Ele respeita a nossa vontade, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas a nossa oração nesses últimos tempos tem sido: Deus, pode derrubar, pode quebrar essas paredes, pode desconstruir aquilo que o Senhor não construiu. E a nossa sensação é que Deus está pegando uma marreta assim e arrebentando a gente assim. Nós temos tido experiências que a gente nunca teve. Hoje eu fiquei tão emocionado porque a nossa filha Esther, pela primeira vez, a nossa filha completou 11 anos no dia 11 de fevereiro. E é a primeira vez que ela vai para um retiro sozinha. Pensa num aperto no coração, dá uma agonia na gente, porque a minha filha 11 anos já ficando mocinha, bonita, e eu já repreendi todo caboclo beijador, toda interferência do inimigo, a gente já amarra. Mas eu penso que o coração de todo pai aqui, de toda mãe, irmãos, eu não estou preocupado de deixar ouro e prata para minha filha, não estou preocupado. Mas a minha oração e o meu clamor é: eu quero que a minha filha tenha uma experiência com o Espírito Santo. E hoje à tarde eu estava orando com a Leia, e a visão que Deus trouxe no meu espírito sabe, aqui vocês vão entender bem essa linguagem, porque nós estamos no Mato Grosso do Sul. Sabe quando você esquenta um ferro no fogo para marcar o gado, para marcar o boi, marcar a vaca? Você esquenta o ferro no fogo até ele ficar vermelho, e o fazendeiro, o sitiante, pega aquela marca de ferro e marca o boi. Sabe por quê? Para nunca mais sair aquela marca, até a morte do boi, até a morte daquela res, vai carregar aquela marca. O que significa aquela marca de fogo? Significa um selo de propriedade. Hoje à tarde nós estávamos orando, e isso, eu pedi para Deus isso. Eu disse: Deus, marca minha filha com fogo, sela a minha filha com fogo, porque quem é marcado com fogo, irmãos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Por isso que João Batista diz: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando você é marcado com a marca do fogo, com a marca do Espírito Santo, nunca mais essa marca alguém consegue tirar de você. E a Estherzinha, nossa filha, ela está com a Maria, que é uma amiga da nossa família. Ela está dormindo na casa da Maria com outras meninas da igreja. Está lá, e a Maria faz parte da liderança de Marília. E a Maria mandou um áudio para nós, mandou um monte de foto. Ela não falou nada para a Estherzinha. Ontem à noite, quem tocou em Marília, lá no DIP, eles estão lá, eu acho que nos 4.000 jovens. É uma loucura. Eles estão no ginásio da Unimar, em Marília. É uma loucura. O DIP é uma loucura. E nós mandamos os nossos jovens de Andradina, de Junquerópolis. Eles foram com ônibus, assim, um negócio muito, muito legal. E a Maria mandou um monte de foto e gravação da nossa filha. Ontem, quem tocou lá foi a Central 3, né? É isso mesmo que chama Central 3, né? Central 3 que tocou lá ontem. E para a glória de Deus, ela tirou foto da nossa filha assim, ajoelhada, orando, chorando. E eles liberaram um desafio para que os jovens pudessem orar por alguém,
profetizar na vida de alguém, interceder por alguém. E a nossa filha falou para Maria assim: eu ouvi uma voz dizendo para mim, se levanta e ora por aquela moça. E ela se levantou e começou a orar pelas pessoas, orar por uma moça. E a moça caiu assim, ficou toda tocada pelo Espírito Santo. Eu estou falando isso para vocês porque eu estou tão feliz. Porque a coisa mais preciosa da nossa vida é quando a gente vê os nossos filhos, a gente vê pessoas da nossa família sendo tocadas pelo Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus. Eu tenho uma palavra queimando no meu coração. Eu tenho ministrado essa palavra que é uma palavra profética para esse tempo. Eu quero começar hoje, e se Deus nos permitir, eu termino amanhã cedo. Eu tive o privilégio esse ano, junto com a Leia, da gente passar férias em Angra dos Reis, um lugar maravilhoso. E quando a gente estava voltando do litoral do Rio, subindo para o litoral de São Paulo ali, Paraty, depois você vai para Ubatuba ali, é linda a serra. Você vê, a gente parou em muitos lugares, um lugar maravilhoso. E a gente estava subindo e ouvindo adoração e orando. E eu disse assim para a Leia: meu bem, o Espírito Santo está falando comigo. Eu estou tendo uma visitação de Deus. E eu comecei a dirigir, chapando, orando, falando com Deus. E foi ali que Deus me disse assim: eu vou derramar sobre a igreja do arrebatamento, eu vou derramar sobre a igreja da última hora a última unção. Diga comigo: a última unção. É o meu tema com vocês essa noite. A última unção. Essa unção vai preceder a volta do Messias. A igreja da última hora, a igreja que vai preceder a volta de Jesus, ela vai ser tomada, Diego, pelo último derramado do Espírito Santo. E eu creio, irmãos, no que Deus tem falado nos quatro cantos da terra. O que todos os profetas são unânimes: nós estamos para viver o último avivamento. Nós estamos na eminência de experimentarmos a última unção, porque eu creio que muito em breve a trombeta vai tocar. E você conhece a profecia de Joel capítulo 2. Você conhece quando o apóstolo Pedro se levanta em Pentecoste. Ele diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor. Diga: nos últimos dias. Diga: é agora. Eu creio, irmãos. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Preste atenção. A última unção, Diego, a última unção vai ser uma unção de profecia. Vai ser uma unção profética. Pastor, como é que o senhor sabe? Olha o texto. Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos, nos quatro cantos da terra. E essa unção vai fazer o quê? Nossos filhos e as nossas filhas vão profetizar. Os jovens terão visões, os velhos sonhos. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. E eles vão fazer o quê? Vão profetizar.
A última unção vai ser uma unção de profecia, porque a igreja vai ser a mensageira da última hora. Nós vamos falar do coração de Deus ao coração dos homens. Levanta a sua mão direita para o céu. Eu quero que você se prepare, porque Deus vai usar a tua vida e você vai profetizar. Diga para o irmão do seu lado: você vai profetizar. Você vai profetizar. Pastor Jetro, como é que vai ser essa unção profética? Qual é o desenho dessa unção? Ela se parece com o quê? Deus responde. Profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Vocês conhecem de decor. Deus diz assim, Malaquias 4, 5 e 6: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha, presta atenção nessa palavra. Vamos entender o que o Espírito diz à igreja. Deus diz assim: a última unção, antes do grande e temível dia do Senhor. Quando que vai ser o grande e temível dia do Senhor? Quando Jesus voltar. O profeta Malaquias, no último capítulo, ele está dizendo: antes de Jesus voltar, antes do grande e temível dia do Senhor, eu vou enviar na terra o profeta Elias. O que Deus está dizendo? Deus não está dizendo que vai ressuscitar Elias. Deus não está dizendo que vai trazer Elias de volta. Deus está dando para nós o desenho da última unção. Vocês se lembram de João Batista? Quando João Batista sai do deserto, ele vem vestido de peles de camelo, ele come gafanhoto e mel silvestre. E as pessoas olham para ele e dizem: você é Elias? Ele diz: eu não sou Elias. Por que ele se veste como Elias? Por que ele vive no deserto como Elias? Porque sobre João Batista estava a unção de Elias, porque ele tinha que preparar o caminho para a chegada do Messias. Ele diz: eu sou uma voz que clama no deserto, eu estou preparando o caminho do Senhor. Quando Jesus entra em cena, João Batista sai de cena. A igreja da última hora vem na unção do profeta Elias. Nós vamos preparar o caminho para o Senhor, e quando ele aparecer nas nuvens, a igreja vai desaparecer. Diga: a unção de Elias. A última unção, Diego, que vai vir sobre a terra, vai ser a unção do profeta Elias. O que essa unção vai fazer? Como que essa unção vai agir? Convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você está entendendo o que eu estou pregando? Qual é o maior problema que o mundo vive hoje? Quais são as maiores dores que você enfrenta e que eu enfrento? É família. Existe uma frase, irmãos, que diz que o sangue é mais grosso do que o vinho. Você pode ter amigos de academia, você pode ter amigos na célula, você pode ter amigos na igreja, você pode ter amigos na faculdade, na escola, na vizinhança, no futebol. Mas tem um negócio mais grosso que corre na sua veia. Porque o sangue que corre na sua veia corre na veia também daqueles que você ama, que eles são a sua família. Eu não sei se você já percebeu, às vezes a gente sofre tanto com um pai, com a mãe, com o irmão, com o filho. A gente sofre, às vezes a gente se decepciona e tem dores difíceis dentro de casa. Mas existe um amor aqui dentro
existe um negócio que te incomoda, que você diz assim: a minha irmã, Deus salva a minha irmã, Deus não deixa o meu sobrinho para o inferno, Deus salva meu pai. Às vezes o pai que te abandonou, que te deixou, às vezes a mãe que está tão longe, a mãe que às vezes te afronta, você diz: Senhor, salva minha mãe. Por quê? Porque você não quer entrar no céu sozinho, você quer que a sua família, você quer que aqueles que tem o teu sangue, que todos eles sejam tocados, que eles sejam alcançados. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. A última unção vem para te capacitar. Por quê, pastor Jetro? Porque o lugar mais difícil para você profetizar é dentro da tua própria casa. Ana Paula, sabe qual é a pessoa mais difícil para você profetizar? É na vida do seu marido. A coisa mais difícil do mundo é a gente profetizar na vida do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do filho, da filha. É interessante que às vezes a gente diz assim: fala com a minha filha, fala com o meu filho, porque parece que para a gente é mais difícil. Levanta a sua mão direita para o céu. Deus vai derramar sobre a sua vida, virá sobre você uma unção dobrada do Espírito Santo. A unção do profeta Elias vai usar você dentro da tua casa. O coração dos pais vai se converter aos filhos, e dos filhos aos pais. Se prepara, porque Deus vai te usar de forma poderosa. Alguns aqui já têm sentido isso. Alguns aqui já foram tomados de uma ousadia. Você já falou coisas dentro da tua casa e da tua família, que depois que você falou, você disse assim: meu Deus, será que fui eu? Pois a unção de Elias já está sobre a sua vida. Bom, vamos seguir. Se a última unção é a unção que estava sobre a vida de Elias, se a última unção que virá sobre a igreja do arrebatamento é a unção do profeta Elias, então nós temos que olhar para a vida daquele que recebeu essa unção. Porque quem recebeu a unção de Elias foi o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele precisou trilhar um caminho para receber essa unção. Ele precisou ser aprovado para receber essa unção. E não pensem os irmãos que Deus derrama vinho novo em odre velho. Nós precisamos ser primeiro aprovados por Deus. Então nós precisamos olhar para o profeta Eliseu. E eu queria, meus irmãos, com muito cuidado, mas eu queria asseverar algo aqui que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração. Como nós trabalhamos com célula, Diego, como a gente trabalha com discipulado, Jean, nós ouvimos muitas mensagens, livros foram escritos, que o profeta Elias foi um líder de sucesso, porque teve sucessor. Mas o profeta Eliseu foi um fracasso. Nós já ouvimos muitas mensagens que o profeta Elias profetizou a unção sobre a vida de Eliseu, mas Eliseu não profetizou a unção sobre a vida de ninguém. Que o profeta Eliseu fracassou no discipulado, que o profeta Eliseu fracassou no seu ministério, porque ele não transferiu a unção dele, que ele levou a unção para a sepultura, a tal ponto que quando um soldado cai morto em cima dos ossos do profeta Eliseu, o cara ressuscita. A unção estava nos ossos dele. É uma loucura. Mas eu queria despregar isso. Eu queria despregar,
Porque eu fiz a minha lição de casa. Eu estudei um pouco sobre isso aqui. E eu queria só despertar você para estudar também. Porque Eliseu, nós não temos base bíblica para dizer que Eliseu teve problema com discipulado, que Eliseu teve problema de gerar discípulo. Por quê, pastor Geto? Porque quando Geazi peca contra o seu líder, contra Deus, e é acometido de lepra, Eliseu não fica sem servo. Eliseu não fica sem discípulo. Vocês se lembram quando os amonitas cercam a cidade? Eliseu não está sozinho, tem um servo com ele, tem um discípulo com ele. E ele diz: Deus, abre os olhos dele, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. O Eliseu não tem problema nenhum em receber a viúva de um dos profetas. Ela chega e diz assim: olha, o teu servo morreu, e ele amava o Senhor, ele temia o Senhor. E Eliseu profetiza e o azeite multiplica. Vocês se lembram no Jordão? Os discípulos do Jordão vão para Eliseu e dizem assim: ah, meu pai, vamos conosco. A palavra é assim, ó: digna-te, nos dá o prazer de ires conosco para construir um seminário novo, uma casa nova. O machado cai na água, Eliseu está lá, e Eliseu traz o machado de volta. Quando ele vai lá em Gilgal, tem veneno na panela. Eliseu tira o veneno da panela, ele come com os discípulos. Nós não temos nenhuma base bíblica para dizer que Eliseu teve problema com o discipulado, desanimou com o discipulado, não fez discípulos. Nós não temos base bíblica. Mas eu tenho uma base bíblica para dizer o que eu vou dizer. Eliseu, homem de Deus, não transferiu a unção de Elias para nenhum discípulo, para nenhum profeta, porque Deus não autorizou, porque a unção de Elias está reservada para a igreja da última hora. Você tem noção do que eu estou falando? Deus não permitiu que Eliseu transferisse a unção de Elias para ninguém, porque essa unção está guardada há séculos, séculos e séculos. E eu quero que você se prepare, porque nós vamos viver debaixo dessa unção. A igreja de Paranaíba vai se mover debaixo da unção de Elias. Agora, depois dessa introdução, eu queria ler o texto com vocês, porque se somos a geração de Eliseu, se somos nós que vamos receber essa unção, não apenas uma unção comum, uma porção dobrada. Diga: porção dobrada. Logo vocês vão entender. Por isso que esse tema, tomados pelo Espírito, vocês vão ver o que vai acontecer aqui amanhã cedo. Se somos a geração de Eliseu, nós precisamos olhar para Eliseu e entender como que ele recebeu essa unção que estava sobre a vida de Elias. Então é uma palavra muito simples, mas nós vamos ler segundo livro dos Reis, capítulo 2, de 1 a 10. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, de 1 a 10. Eu leio na NVI, diz assim, ó: quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho,
aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu: não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas calem a boca. Então Elias lhe disse: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e bateu com ele nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, duro demais, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Diga amém. Para quem ainda é novo na fé, para quem está começando aqui, muitos já até me ouviram pregar sobre isso, e muitos conhecem essa história de trás para frente, mas tem gente nova aqui. Então deixa eu pintar uma tela para você. O profeta Eliseu, ele era filho de Safate. Eliseu era um homem rico. O pai de Eliseu era um fazendeiro. Eles plantavam lavoura. Imagine comigo aqui no Mato Grosso do Sul, imagine aqui em Goiás, Mato Grosso, os plantadores de soja, de amendoim, de trigo. A Bíblia diz que Eliseu estava arando a terra. Imagine um cara em cima de um trator, preparando a lavoura. O profeta Elias vem e joga a capa sobre ele. Eliseu larga tudo. Eliseu larga a fazenda, larga a herança. Eliseu larga os seus pais, os seus amigos. Eliseu mete fogo no arado, faz churrasco dos bois. Eliseu larga tudo isso. Para quê, pastor? Para ser servo de Elias. Sabe quantos anos Eliseu serviu Elias? 6 anos. Essa palavra servo aqui no original é escravo. A Bíblia diz que Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Imagine, Arthur, o Elias entra no banheiro, o Eliseu está na porta com a água para lavar a mão dele. Era o Eliseu que lavava as cuecas do Elias, que limpava a casa, que fazia comida, que levava recado. O Eliseu trabalhou como uma doméstica, servindo. 6 anos foi o seminário dele. Às vezes eu olho para essa história e eu me lembro do pastor Domingos, que é meu discipulador. Pastor Domingos diz assim: ô Geto, tem alguns meninos que querem começar por onde a gente está terminando. Ninguém, irmão, escuta bem, o ministério começa com serviço. Se você não serve para servir, você não serve. É interessante isso. 6 anos servindo, aos olhos humanos, sendo humilhado, mas Eliseu estava ali. E esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia não nos diz, mas de alguma maneira eu imagino, cá com meus botões,
que Deus havia falado para o Elias o dia que ele iria ser elevado aos céus. Elias não sabia de que maneira nem em que hora, mas Elias sabia o dia. Pastor, como é que o senhor sabe? Eu sei por causa da Bíblia, porque a Bíblia diz que todo mundo sabia que naquele dia Elias ia ser levado. Então eu imagino que o Elias, alguns meses antes ou semanas antes, chegou e disse: olha, no dia 7 de março Deus vai me levar. Eu não sei de que jeito, mas Deus disse que vai me levar. Não sei se vou morrer, eu não sei, mas no dia 7 de março Deus me leva. Agora para e pensa comigo. Você trabalha, você deixa a fazenda, deixa a herança, deixa amigos, você larga. Durante 6 anos você serve aquele homem, aquele pastor, aquele profeta. Imagine a véspera do dia 10. Imagine a véspera desse dia. 1000 coisas passam na cabeça do Eliseu. O que vai ficar para mim? O que o profeta Elias vai fazer comigo? O que o meu Senhor vai me dar? Como é que vai ser a nossa despedida? Durante 6 anos eu estou aqui, o que ele vai fazer comigo? Para mim, irmãos, eu cá com meus botões, para mim aquela noite que antecedeu esse dia, para mim Eliseu não dormiu. A cabeça está 1000. Então o dia amanhece, ele tira a água, ele prepara o café. É o último café. É um café especial. É o café para o seu pastor, para o seu líder, para o seu profeta. E ele prepara o café. Eles estão em Gilgal. Diga comigo, Gilgal. Eles acabam de tomar o café da manhã. Eliseu está ali, na expectativa, tal, dando uma arrumada. O Elias olha para ele e diz assim: fica aí, Eliseu, em Gilgal. Fica aí, porque o Senhor me enviou para Betel. Fica aí. Não, você tem noção que é isso? Não tem um tchau, não tem um muito obrigado, não tem uma oração, não tem uma bênção, não tem um aperto de mão, não tem um abraço. É assim, ó: fica aí, Eliseu, porque o Senhor me enviou para Betel. Não, meu irmão, se coloca no lugar desse cara. Imagine alguém com o meu temperamento. Eu ia olhar para o profeta Eliseu, para o profeta Elias, e ia dizer assim: depois de 6 anos lavando cueca, é assim que a gente vai terminar? Você não vai me dar nem tchau, nem muito obrigado. Você vai embora assim. Fica aí, fica aí, fica aí o quê? Preste atenção, olha aqui para mim. O profeta Eliseu não sabia, mas era a última prova. Meu irmão, não existe aprovação sem provação. Era o vestibular final, era a prova final. Mas o profeta Eliseu não sabia disso. Às vezes, irmãos, Deus está aplicando uma prova na vida da gente e a gente não sabe. Agora pensa bem. Pensa cá comigo. O que Deus estava querendo tratar em Eliseu? O que Deus está querendo tratar com a gente aqui? Imagine se o Eliseu fosse um dos crentes dos nossos dias. O Eliseu ia: fica aí, Eliseu. Tá bom, a vida é assim mesmo. 6 anos trabalhando aqui nessa igreja. 6 anos. 6 anos sendo líder de célula. E fica aí. Eu vou voltar para minha mãe. Vou. Nessa igreja ninguém me valoriza. Ninguém me vê. Ninguém vê o que eu estou fazendo aqui. Eu trabalho, eu sirvo. E agora fica aí. Eu vou largar minha célula. Eu vou embora dessa igreja. Porque ninguém agradece o que eu faço.
Eu sei que aqui no Mato Grosso do Sul não tem isso, mas lá no estado de São Paulo tem, irmãos. Sabe como é que a gente chama isso? De crente casquinha de ferida, de crente mimimi, que se o profeta dizer, fica aí, nem me viu, pastor passou, nem me cumprimentou, ninguém me vê nessa igreja. Olha aqui para mim, não tem porção dobrada para bebê chorão. Você está me entendendo? Essa última, escuta, a geração do avivamento vão ser homens e mulheres. Irmãos, nós não somos homens de feridas, nós somos homens de cicatrizes. Deus não pode usar uma igreja infantil, líderes infantis. E às vezes Deus levanta um profeta Elias, Deus levanta uma situação para provar teu coração. Sabe, meus filhos, eu não sei se você já parou para perguntar assim para Deus: ô Deus, por que as coisas para os outros são mais fáceis e para mim é mais difícil? Já perguntou isso para Deus? Eu já perguntei umas par de vezes. Eu já perguntei, eu falei: ô Deus, não é possível um negócio desse. Não, irmãos, é verdade. Não é verdade mesmo, filha? É verdade. Quando eu estou pensando no que Deus está fazendo, quando Deus trouxe para mim essa palavra da última unção, eu comecei a pensar na minha vida, Ana. E eu sei que não só eu, mas muitos aqui, a gente olha e diz assim: ô Deus, por que eu nasci numa família tão difícil? Eu perguntei: Deus, por que meu pai teve que ir embora e eu tinha 8 anos de idade? Ô Deus, por que eu tive que sofrer tanto na rua? Irmãos, a coisa mais difícil é você não ter um pai para te defender. E os meninos querem te bater na escola, querem te bater na rua. A coisa mais difícil do mundo é você ter vontade de comer uma coisa e você não tem ninguém, você não tem um pai para pedir um doce, uma paçoca, um sorvete. Eu não tinha ninguém para pedir. Eu perguntei isso para Deus: ô Deus, por que desde cedo eu tive que viver debaixo de ameaça, passar por medos? Meu irmão, a coisa mais difícil do mundo é a escola da humilhação. É você ir para uma faculdade e usar a faculdade inteira 2 calças. Eu lembro que eu ia para a escola, minha irmã estudava à tarde e eu de manhã, porque a gente só tinha um par de chinelo para ir. Então a gente revezava. A escola da humilhação é muito difícil. Mas eu também perguntei para Deus, irmãos, por que eu tive tanta decepção dentro da igreja? Por que eu me decepcionei tanto com líderes? O meu pai na fé, o cara que me inspirou, o cara que me levou a ter uma experiência com o Espírito Santo, o meu pai na fé, está na 5ª esposa, tem 7 filhos fora do casamento. Aí eu tive um pastor que o Diego conheceu. O cara foi ordenado ao ministério antes de terminar o seminário. Foi o melhor aluno do seminário. Casado com uma filha. Eu tinha uma admiração. Ele pregava, era a coisa mais linda do mundo. Ele deixou a esposa, a filha e se entregou ao homossexualismo. Ele se casou com outro homem. Quando eu fui para o seminário, o meu pastor não queria me enviar. Eu disse: eu tenho convicção do que Deus está fazendo. Deus está me chamando, Deus abriu essa porta, eu quero que o Senhor me envie. Ele disse: eu não te envio. Eu orei, jejuei. Aí ele chegou para mim e disse assim: eu vou te enviar, porque Deus falou comigo. Vamos fazer um culto de despedida. E eu fui para o seminário. Ele acordava 5 horas da manhã para orar, pulava o muro e ia dormir com a vizinha. O homem já é vô.
Hoje anda na rua lavando o carro, deixou o ministério, perdeu tudo. Eu não sei nem por que eu estou falando disso, mas às vezes a gente se pergunta assim: por que tanta decepção, meu Deus? Eu tenho uma resposta para você. Os reis são preparados nos palácios, mas os profetas são preparados no deserto. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja em Paranaíba. Deus preparou essa igreja na fornalha da aflição. Alguns sabem do que eu estou dizendo aqui. Às vezes a gente chora, a gente diz: por que a igreja passa por isso? Por que vergonha? Por que luta? Por que dificuldade? Meus irmãos, Deus às vezes permite a escola da dor, a escola da humilhação, mas deixa eu te dizer, Ele faz a ferida, mas Ele cura, Ele derrama o bálsamo, Ele permite a humilhação, mas Ele nos levanta e Ele nos exalta. Quem lambe ferida são cães. Deus não lambe ferida de ninguém. Deus é o médico dos médicos. Ele mete a mão na ferida e Ele cura. A última unção é uma unção que vai vir sobre uma igreja que tem couro grosso. Quando eu olho para a minha infância, quando eu olho para a minha família, quando eu olho para a minha trajetória, eu só vejo Deus olhando para mim dizendo assim: filho, eu estava engrossando teu couro. A Bíblia diz que João Batista, Deus tirou ele do templo, Deus tirou ele da linhagem sacerdotal e mandou ele para o deserto, e João Batista se tornou mais duro do que o deserto. Glória a Deus. Sabe por que você tem vivido momentos tão terríveis? Porque Deus quer fazer de você mais duro do que o deserto. João Batista não teve medo de perder a cabeça para o seu Deus, porque João Batista não tinha medo. Fica aí, Eliseu, fica aí em Gilgal. Sabe o que significa Gilgal? Diga círculo. Diga círculo. Olha como que Deus fala. Eles estavam no círculo. Elias está dizendo assim: fica aí no círculo, Eliseu, porque eu vou para Betel. Eliseu podia chorar, ser um mimimi. Eliseu se levanta e diz: vive o Senhor e vive a tua alma. Vive o Senhor e vive a tua alma. Eu não vou te deixar, eu não vou ficar aqui, eu vou até o fim. Ninguém aqui vai ficar num círculo. Deus está nos chamando. Sai do círculo da ferida, sai do círculo da dor, sai do círculo da religião. Deus está dizendo: você vai ficar aí em Gilgal. Fica aí em Gilgal, Eliseu. Eu não vou ficar, eu vou aonde Deus me mandar. Não importa o que aconteça. Nós não estamos seguindo pastor, nós não estamos seguindo igreja, nós estamos seguindo aquele que foi até o fim. Diga Betel. Eu vou terminar com Betel hoje. Tem muita coisa aqui, mas eu vou falar duas coisas só. Você sabe que Betel significa casa de Deus. Betlehem, Belém, casa do pão. Bet-el, Bet é casa, casa de Deus. Para quem é novo aqui, deixa eu te explicar uma coisa.
Nesse tempo aqui do profeta Elias, do profeta Eliseu, o profeta não era apenas o vidente, aquele que profetizava coisas vindouras, mas aqui existia o que nós chamamos de ofício profético. É mais ou menos como o pastor hoje, porque o cara é apóstolo e é pastor. O cara é profeta, a gente chama de pastor. O cara é evangelista e a gente chama de pastor. O cara é um mestre, mas a gente chama de pastor. A gente coloca todo mundo no mesmo pacote, não é assim? Então nesse tempo aqui o pacote era o profeta. Havia um seminário, uma casa de profetas em Gilgal, uma outra casa de profetas em Jericó, uma outra casa de profetas em Betel, uma outra casa de profetas próximo ao Jordão. Nós estamos falando de em torno aí de pelo menos 500 homens, de 500 seminaristas, homens se preparando para pregar, para ensinar, para visitar, para profetizar, exercer o ofício profético. Agora, é interessante que quando o profeta Elias sai e o Eliseu vai atrás, quando eles estão chegando em Betel, os discípulos dos profetas, esses seminaristas de Betel, eles vão ao encontro de Elias e Eliseu, e eles nem cumprimentam o profeta Elias. Eles nem dão graça e paz para o profeta Elias. Eles nem cumprimentam o pastor deles, o líder deles. Eles vão na direção de Eliseu. E o texto é claro, eles cercam Eliseu. Eles cercam Eliseu e dizem assim: você está sabendo? Hoje Deus vai levar o teu senhor de sobre a sua cabeça. E Eliseu olha para eles e diz assim: eu estou sabendo, mas vocês podem calar a boca? O original é: calai-vos, calem a boca. O que está acontecendo aqui? Por que esses profetas, por que esses homens vão direto para Eliseu? Por que eles nem cumprimentam Elias? Eu vou explicar para vocês. Esses profetas de Betel, eles não aceitam Eliseu. Eles não respeitam Eliseu. Eu vou mais longe, irmãos. Eles não gostam de Eliseu. Por quê, pastor? Meu irmão, era muito difícil para eles. Era muito difícil entrar na cabeça deles. Vamos nos colocar aqui. Imagine que aqui em Paranaíba tem 20, 30 rapazes se preparando no seminário, se preparando para serem pastores, se preparando para serem líderes. E Deus fala assim para o pastor Diego: vai lá na roça, vai lá na fazenda, aquele peão que está laçando o boi, você vai lá e vai lançar a capa sobre ele, e ele é que vai te suceder aqui na igreja de Paranaíba. Fala para mim, ia ser fácil para as pessoas aceitarem? Ia ser muito difícil. Agora imagina, Arthur, tem quase 500 aqui se preparando. Os caras estão estudando, estão ralando, eles estão se preparando. E Deus fala para o profeta Elias: vai lá na casa de Safate, vai lá na roça e joga a capa no Eliseu. Imagina o Eliseu com o chapéuzinho dele da roça. Imagina o mineirinho, chapéuzinho, o Elias vai, o Eliseu vai atrás. Pense comigo, no primeiro culto de domingo à noite, o Elias entra para pregar, o Eliseu entra atrás. Está todo mundo olhando, o que esse cara está fazendo atrás de Elias? Por que onde o Elias vai, esse cara vai? Por que ele está morando com Elias? E aí acaba o culto, eles cercam o Eliseu e dizem assim: o que você está fazendo com o nosso mestre? Por que você está andando com o pastor Diego? Por que você está andando com o profeta Elias? E o Eliseu diz assim: eu estava lá na roça, lá ele jogou a capa em mim. Ele jogou a capa em você? Jogou. Diz para mim seguir ele, e que eu vou ser o sucessor dele, que eu vou profetizar no lugar dele. Você é eu mesmo. E qual que é a formação teológica do irmão? Eu não tenho formação teológica nenhuma, não. Eu só sei plantar roça.
Eu vim da roça, eu só sei lidar com trator, boi, vaca. Eu sou da roça. Então o irmão não tem formação nenhuma, nenhum diploma, nada. Não tem diploma nenhum. Fala para mim, como é que gosta de um cara desse, irmãos? Como é que aceita um cara desse? Eu estou fazendo questão de simplificar a coisa para você entender que Deus faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Nós precisamos desconstruir algumas coisas na nossa cabeça. Nós precisamos arrebentar alguns paradigmas, porque Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: vede bem na vossa vocação, irmãos. Não são muitos de sobrenome ricos, não são muitos os sábios entendidos, mas Deus chama aqueles que não são para confundir os que são. Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Levanta a sua mão no céu. Eu quero profetizar: Deus vai surpreender a sua vida. Deus vai surpreender você. Quantos recebem essa palavra? Sabe por que Deus está usando a sua vida? Porque Deus usa improváveis. Você já falou assim para Deus: ô Deus, tem tanta gente aí para o Senhor usar, tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente mais desocupada, tem tanta gente mais preparada, mas e o Senhor? Deus está dizendo para você: é você mesmo. Não foi o homem que jogou a capa, foi Deus que jogou a capa. É Deus que faz. Agora, eu fico assim, eu fico tocado quando eu fico pensando o que Deus está fazendo nesse tempo. Eu olho para as nossas igrejas. Eu falei esses dias, tem um cara na nossa igreja, irmãos, esse cara é atrapalhado de pai e mãe. Pensa no improvável. O nome dele, só para você ter noção, o apelido dele é Pantanal. Todo mundo chama de Pantanal. O nome dele é Gilson, mas ninguém sabe. Mas se você falar Pantanal, em toda aquela região, todo mundo sabe quem é o Pantanal. É verdade ou não é? O Pantanal, ele rouba a cena. Não, o Pantanal é fera. E o Pantanal, assim, o Pantanal casou, ele tinha 13 anos de idade. 13 anos. Na verdade ele não casou, casaram ele. Meu irmão, é tão triste, sabe por quê? Porque ele não teve nem pai nem mãe, ele foi criado na rua. A mãe se envolveu com prostituição logo cedo, abandonou, ele foi criado na rua. Mãe envolvida com feitiçaria, com macumbaria. Uma mulher da vida. E ele vivia na rua, ele não tinha o que fazer. E uma mulher que já tinha 3 filhos se envolveu com ele com 13 anos. Ele foi morar com essa mulher e assumiu os 3 filhos dela. E ele criou e sustentou. E eles fizeram faculdade. Uma loucura. O Pantanal, irmãos, ele vende salgadinho na rua. Ele faz o salgado, tem um carrinho, um isopor, e ele vende na rua. Agora, sabe o que é surpreendente, irmãos? Nenhum líder nenhum líder de célula tem a liderança que ele tem. Ele, irmãos, ele não vai um domingo para a igreja sem levar 2, 3, 4, 5. Ele anda na rua, ele anda cantando, profetizando, a célula dele multiplica. E a gente olha para ele e diz assim: como que pode? Eu estou falando isso porque eu queria inspirar você. Porque quando eu olho para o Pantanal, eu digo assim: se o Senhor usa o Pantanal, Deus, o Senhor pode me usar também. Para de arrumar desculpa para Deus. Eu estou falando com você: para de arrumar desculpa para Deus. Se Deus chamou um Eliseu no meio da roça,
Se Deus chama um analfabeto, se Deus chama um menino de rua, se Deus chama um abandonado, por que Ele não pode usar a sua vida? Meus filhos, essa última unção, Deus disse: eu vou derramar essa última unção sobre todos os povos. Eu quero que você se prepare. Deus vai usar a sua vida. Diga para o irmão do seu lado: é com você que Deus está falando. Eu vou terminar. Vamos para Betel ainda, porque tem um negócio forte aqui em Betel. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Eu vou terminar com isso. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, 23 a 24. Nós estamos falando de Betel. Agora, esse texto que eu vou ler, presta atenção, esse texto que eu vou ler, o Eliseu já recebeu porção dobrada, ele já abriu o Jordão, já curou as águas de Jericó. Agora, o Eliseu já está voltando, o Elias já foi levado para o céu, e o Eliseu está voltando cheio da unção, com a porção dobrada. Ele está voltando para entrar em Paranaíba. Ele está voltando para entrar em Betel. Em nome de Jesus. A gente não pode repetir isso aqui. Presta atenção. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos, no original é rapazes, que vinham da cidade, começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Diga: misericórdia. Meu irmão, isso aqui não entra na minha cabeça. Isso aqui para mim é desesperador. Betel é a casa de Deus. O profeta Eliseu está voltando cheio da unção, com a porção dobrada. Ele é o oráculo, ele é o mensageiro de Deus, ele está cheio de Deus. Os profetas de Betel sabiam que ele já tinha recebido porção dobrada. Eles sabiam que as águas de Jericó já tinham sido curadas. E quando Eliseu está chegando em Betel, alguns rapazes, não é criança aqui, o original nos dá a entender que eram adolescentes. Alguns rapazes vão ao encontro de Eliseu e diz aqui: suma daqui, seu careca, nós não te queremos aqui. Quem são esses rapazes? Quem são esses meninos? Os filhos dos profetas. Eles conheciam Eliseu. Eles sabiam quem Eliseu era. Eles sabiam que Eliseu estava indo para Betel. Os pais mandam a geração dos filhos, mandam os filhos, antes do profeta entrar na estrada: suma daqui, seu careca, saia daqui, nós não te queremos aqui. Alguns pregadores e pastores eu já ouvi dizendo assim: o Eliseu é nervosinho, o Eliseu era bipolar. Não foi Eliseu que mandou as ursas do bosque, porque homem não controla ursa nem natureza. Quem que mandou aquelas 2 ursas para despedaçar 42 meninos de uma vez só? O próprio Deus. Por quê, pastor Diego? Deus sentenciou aquela geração à morte, porque eles rejeitaram e zombaram da porção dobrada. Meu Deus. Eu falo isso para vocês com temor e tremor. Quem zomba do agir de Deus, quem blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão, irmãos. Eu quero trazer uma palavra de temor para a igreja hoje. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, porque as redes sociais
as redes sociais deu voz para imbecil. Sempre teve os imbecis, sempre teve, mas eles não tinham como falar. Não chegava na tua casa, não chegava na minha casa. Sempre teve os zombadores, mas não chegava na tua vida nem na minha vida. A internet, a rede social deu voz para os filhos do diabo, para os zombadores. E isso chega na tua mão, na minha mão. Então eu queria pedir para essa igreja, em nome de Jesus, não critique, não zombe e não despreze aquilo que você não sabe, não conhece e não discerne. Porque tem coisa, irmãos, que a gente não entende e que a gente não sabe. Escuta, ninguém, nem você nem eu, ninguém tem autoridade para julgar o profeta. A nossa autoridade é para julgar a profecia. Profeta, nem eu nem você temos autoridade. Você pode julgar a profecia. Se a profecia não se cumprir, se for contrária à palavra de Deus, você rejeita, você contesta a profecia, mas você não tem autoridade para julgar o profeta. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nesses últimos dias, escuta bem, nesses últimos dias, Deus vai levantar muitos homens e mulheres que vão se mover numa unção que vai contrariar a nossa lógica religiosa. Eu sei o que eu estou falando. Eu e a Leia, nós já estivemos 2 vezes lá na Bethel Church, na Bethel, lá nos Estados Unidos, em Redding, na Califórnia. Muitos crentes e pastores, se chegar lá na Bethel, vai ver coisa que vai dizer assim: ah, pelo amor de Deus. Só que tem uma coisa: esse povo tem tocado os 4 cantos da terra. Eles são apaixonados por Jesus, eles temem a Deus. Eu falei da Bethel, eu vou falar para você da Bíblia. Sabe o profeta Isaías, que foi o maior profeta messiânico? Conhece o profeta Isaías? Já ouviu falar do profeta Isaías? Foi o maior profeta messiânico. Sabe quantos anos Isaías profetizou pelado? 3 anos. Agora fala para mim, se alguém tirasse uma foto do profeta Isaías pelado e postasse no Facebook, o que você ia falar? Sabe quem que mandou Isaías tirar a roupa? Foi Deus. Eu não estou falando que agora tem que tirar a roupa, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que Deus pode levantar um homem e uma mulher para confrontar todo o sistema religioso. Deus falou para o profeta Ezequiel: faz uma maquete de Jerusalém, deita de um lado, deita do outro. Durante 1 ano e meio Ezequiel comeu grãos cozidos. Sabe em quê? Deus disse: você vai cozinhar com estrume humano, com cocô humano. Ezequiel disse: ah, é demais, Deus. Falou: tá bom, faz com cocô de animal, de vaca, de camelo. Você sabe o que é um cara cozinhar 1 ano e meio com cocô de animal? Fala para mim, o que você ia postar no Instagram? Não critique o que você não sabe. Não zombe daquilo que você não discerne. Jovens, cuidado com rede social. Nós não podemos dar voz, irmãos, nós não podemos dar voz para os profetas de Betel. Nós não podemos. Eles zombaram da unção do Espírito Santo. Tem muita gente criticando na internet. Meu irmão, vocês não sabem o que já falaram de mim, do meu discipulador pastor Domingos, da igreja de Marília, do MDA, o que falaram de avivamento. Você não sabe o que já falaram da igreja de Junquerópolis. Matéria de jornal, matérias de revista, criticando o mover de Deus. Mas tem uma coisa: ninguém detém a obra do Espírito Santo de Deus. Igreja de Paranaíba, igreja de Paranaíba, se prepare para apanhar. Se prepara para crítica.
se prepara para a zombaria. Sabe por quê, Diego? Quando a gente é pequeno, quando a gente não incomoda ninguém, o diabo não mexe com a gente. Mas entra lá no território do inimigo, começa a profetizar, começa a ganhar alma, começa a construir o maior templo da cidade, e vocês vão ver que o diabo vai zombar de vocês, vai levantar escarnecedores, vai levantar caluniadores. Mas eu quero terminar dizendo algo, principalmente para os jovens e adolescentes que estão aqui. Eu fiquei feliz de ver tantos jovens aqui hoje à noite. Glória a Deus. Essa geração que foi despedaçada pelas duas ursas tem uma simbologia. Vocês se lembram quando Davi enfrentou o leão, o urso e o gigante? O leão é um símbolo de Satanás. Pedro disse: sede sóbrio e vigiai, o diabo vosso adversário. O gigante é uma simbologia da tua carne, do teu eu. Mas o urso é uma simbologia do mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O mundo, irmãos, é simbolizado pelo urso por causa das garras. O urso devora ele crava as garras e ninguém consegue sair. Ele despedaça com as garras e com os dentes. É uma simbologia do mundo. Esses filhos dos profetas, a geração dos filhos que era para profetizar, essa geração foi despedaçada pela ursa, porque rejeitaram a unção do Espírito Santo. Quem zomba e rejeita da voz profética vai ser devorado por esse mundo. Sabe o que me dá um aperto no coração? São os noticiários, principalmente nesse tempo do carnaval. Os mais velhos aqui sabem do que eu estou dizendo. Nós nunca vivemos uma geração como essa. A nossa geração, os pais estão sepultando os filhos. Os filhos estão sendo devorados pelas ursas. Satanás o mundo, irmãos, está despedaçando os nossos filhos. A região que eu moro é a região que tem mais presídios e presos por metro quadrado no mundo. A região que eu moro é a região que mais tem presos por metro quadrado no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. É uma loucura a população carcerária. E quando você entra nos presídios, você vai ver poucos com os cabelos brancos. A maioria do que estão presos tem 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos. As casas, as FEBEMs não cabem mais de adolescentes, todos presos. Nós temos uma bem perto da nossa cidade. Por que os nossos filhos estão enjaulados? Por que os nossos filhos estão sendo despedaçados? Porque eles não escutam uma voz profética. Eles rejeitam a voz profética. Menina, menino, jovens, escuta. O teu pai e a tua mãe, o teu líder, tem voz profética na sua vida. Sabe aquele ditado que diz assim: praga de mãe pega? É verdade, mas não é praga de mãe, é profecia de mãe. Porque a palavra de uma mãe, a palavra de um pai é profecia na vida de um filho. Às vezes eu choro, irmãos, quando eu me lembro de alguns jovens que o diabo conseguiu devorar, que as ursas despedaçaram. Às vezes eu choro, sabe por quê? Porque eu vejo filhos dando risada na cara do pai e da mãe. A mãe diz assim: não vai, meu filho, não faça isso, meu filho. Sabe o que o filho faz? Véia besta.
A minha mãe é uma idiota. A minha mãe não sabe de nada. O pai diz: filho, obedece seu pai. Vai para lá, velho idiota. Meu irmão, quantos filhos dão risada na cara do pai, na cara da mãe, na cara do pastor? Vamos para a igreja, filho. Vamos para uma célula, filho. Jovem, não vai, jovem. Ah, pastor, suave. Eu vou curtir um pouco. Meu irmão, já deram muita risada na minha cara. Quem ri na cara do profeta vai ser despedaçado pelo urso. E eu não estou falando isso para colocar medo em ninguém, porque você sabe que isso tem acontecido aqui em Paranaíba e nos 4 cantos da terra. Muitos jovens, meninas e meninos, estão zombando da voz profética. Estão dizendo: vai embora daqui, eu não quero ouvir você, eu não quero ouvir ninguém. Suma daqui, seu careca. E o decreto de morte vem. Meus filhos, é por isso que a última unção, a unção do Espírito Santo, a porção dobrada, a última unção vem para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Jovens, irmãos, nós não vamos conseguir vencer esse mundo sem a porção dobrada do Espírito Santo. Por que eu chorei quando eu vi as fotos da minha filha ajoelhada? Por que eu chorei quando eu ouvi notícia da minha filha dizendo: eu ouvi Deus? Porque só tem uma coisa que vai, meu irmão, só tem uma coisa que pode sustentar os nossos filhos e os nossos jovens dentro da igreja: é a unção dobrada do Espírito Santo. Jovem, eu digo pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser marcados pelo fogo. Eu e você precisamos ser tocados com brasas vivas do altar. A Bíblia diz que o profeta Isaías se curvou diante de Deus e disse: ai de mim. A Bíblia diz que voou um anjo. Sabe o que o anjo fez? O anjo pegou uma brasa do altar, uma brasa viva. Sabe o que o anjo fez? O anjo marcou Isaías com uma brasa viva. Eu quero profetizar essa noite: Deus vai te marcar com fogo. Fique de pé em nome de Jesus. Se Deus nos permitir, a gente termina essa mensagem amanhã. Mas eu queria orar ainda essa noite. Eu sei que já está tarde, mas eu queria terminar com 2 apelos, enquanto o pessoal se prepara para adorar o Senhor. Eu queria fazer 2 apelos aqui. Primeiro, você precisa sair de Gilgal. Fica aí, Eliseu. Fico não. Eu não vou ficar nesse círculo. Eu não vou continuar vivendo dessa maneira. Eu vou até o fim. Talvez você veio aqui, você já entrou 2019. Irmão, em nome de Jesus, 2019 não pode ser igual a 2018. Você precisa sair do círculo. Você só vai receber de Deus o que você nunca teve se você fizer para Deus o que você nunca fez. Eu sei que tem feridas abertas aqui. Eu sei que alguns aqui se machucaram, se magoaram, se feriram de alguma maneira. Sai desse círculo da ferida. Se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Deus não vai lamber tua ferida não. Eu não vim aqui para lamber ferida de ninguém. Eu vim aqui para meter o dedo na tua ferida, porque Deus quer curar você. Deus quer engrossar o couro. Deus está te chamando para plantar. É agora.
Não importa o que está acontecendo. Você precisa sair do círculo. Você precisa sair de Gilgal. Você precisa recomeçar. Meu segundo apelo. Meu segundo apelo é para você que diz: pastor, muitas vezes eu rejeitei a palavra profética. Muitas vezes eu dei risada. Eu fui rebelde. Eu fui rebelde com a minha família. Eu fui rebelde com meus líderes. Senhor, muitas vezes você rejeitou a unção de Deus, mas Deus te trouxe aqui. Nós não fazemos parte daqueles profetas. O nosso coração está aberto e acessível à ação do Espírito Santo. Mas a verdade é que muitas vezes a gente zombou, muitas vezes a gente critica, a gente dá risada. Ainda, se você está aqui me ouvindo, é porque Deus não desistiu de você. Eu não sei você, mas eu preciso de porção dobrada.